Eu sou o Henry e eu responder o vídeo dessa mocinha. Referente aos dados que ela apresentou, me parece bem verdadeiros. A questão é a interpretação. Primeiro, eu vou explicar o que são esses dados. Acontece o seguinte, o MEC divulgou uma tabela onde ele separa por estado a quantidade de pessoas que tiraram nota máxima no Brasil. Neste caso, nós temos, por exemplo, aqui o Rio de Janeiro, com 7 pessoas que tiraram nota máxima. Nós temos Santa Catarina, com 1 pessoa. Nós temos outros estados com suas quantidades específicas de pessoas. Só como você pode notar na comemoração dela, dá a entender que o Nordeste fez uma coisa extremamente extraordinária, quando na verdade não é o caso. O que ela está fazendo, basicamente, é aceitando que o ranking deve ser pela quantidade de notas máximas por região. Não apenas ela, como também alguns websites fizeram a mesma coisa. Esse website aqui, por exemplo, diz o seguinte: no Sudeste, que ocupa o segundo lugar nacional, todos os estados registraram gabarito na produção textual. Destaque em no Sudeste, que ocupou o segundo lugar nacional. Ou seja, pegaram realmente as notas máximas e fizeram um ranking baseado nas notas máximas apenas. Só que eu quero propor um pequeno exercício mental para você, meu amigo. O exercício é o seguinte: imagine que você tem uma prova que você tem que submeter a alguns alunos para fazer a prova. E você pode submeter o quantos alunos você tem em sua disposição, e você tem à disposição 500 alunos. Só que você precisa que 10 alunos, pelo menos, tirem nota 1000. E cada um dos alunos tem 50% de chance de tirar 1000 e 50% de tirar qualquer outra nota. Como é que você garante que você consegue os 10 alunos? Bom, você coloca em todos eles, né? Para ter certeza que você vai conseguir. Evidentemente que se fosse o caso de que todos os alunos que você tem fossem certamente tirar a nota 1000, você colocaria só os 10 para poupar recurso, e enfim, assim por diante. A não ser que seja aquele tipo de pessoa que faz 5 mais 5 igual a 10 na calculadora na hora da prova, só porque você realmente é muito inseguro, mas essa não é a questão. O ponto é: Nordeste, Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste são regiões diferentes, com quantidade populacional diferente. Mesmo assim, quantidade populacional não representa 1 para 1 a quantidade de pessoas que se inscreveram para o Enem. E as quantidades de pessoas que se inscreveram no Enem não significa que todas elas fizeram as provas. E todas elas que fizeram as provas não significa necessariamente que fizeram as 2 provas, que é o que é contabilizado para poder fazer um ranking mais adequado, né? Nesse sentido, para tirar um ranking, o que precisa ser feito? Você pega a quantidade de pessoas que tiraram a nota máxima e você pega a quantidade de pessoas que fizeram as 2 provas do Enem. Aí você divide esse por esse e tcharam, tá aí um ranking extremamente mais justo e adequado. E você pode ver se realmente existe essa discrepância ao ponto de: caraca, 25 pessoas, olha lá o Sul com 7, olha lá o Norte com 5, olha lá com 5, eu nem lembro mais, tô chutando de cabeça quando tô vendo o gráfico agora. Bom, de qualquer forma, foi o que eu fiz. Eu peguei e tabelei a região, os estados, a quantidade de notas máximas e a quantidade de inscritos que é fornecido pelo INEP. Infelizmente, o MEC só disponibiliza a quantidade de pessoas que fizeram as 2 provas do ano de 2022. Então, eu não consigo fazer pela quantidade de pessoas que fizeram as 2 provas no ano de 2023. Mas, eu tenho a quantidade de inscritos. Quando a gente faz uma análise mais próxima, como vocês podem perceber aí na tabela, a gente consegue perceber o seguinte: que as regiões realmente estão divididas da seguinte maneira: o Nordeste em primeiro lugar, o Sudeste em segundo lugar, o Sul em terceiro lugar, o Norte em quarto lugar, e o Centro-Oeste também em quarto lugar. Aqui eu botei o Distrito Federal no Centro-Oeste porque o Distrito Federal não fica sozinho, tá bom? Eu falo isso porque na imagem do mapa o Centro-Oeste não tá considerando o Distrito Federal. E quando a gente olha em termos de inscritos, se a gente fizesse um ranking, as coisas mudam levemente. Por exemplo, o Nordeste realmente tá em primeiro lugar em número de inscritos. O Sudeste está em segundo lugar em número de inscritos. O Sul está em quarto lugar em número de inscritos. O Norte está em terceiro lugar. E o Centro-Oeste em quinto lugar em número de inscritos. E quando a gente divide as notas máximas pela quantidade de inscritos em cada uma das regiões, nós temos o seguinte resultado: Nordeste em primeiro lugar com 0,0017%, Sul em segundo lugar com 0,0015%, Centro-Oeste em terceiro lugar com 0,0015%, Sudeste em quarto lugar com 0,0013% e Norte em quarto lugar com 0,0011%. Se a gente pegar esse percentual e multiplicar por 1 milhão de habitantes, ou seja, se a gente imaginasse que cada uma das regiões tivesse apenas 1 milhão de habitantes, nós teremos os seguintes resultados. A cada 1 milhão de habitantes, 17 pessoas no Nordeste tirariam nota máxima. A cada 1 milhão de habitantes, 16 pessoas no Sul tirariam nota máxima, 15 pessoas no Centro-Oeste tirariam nota máxima,
14 pessoas no Sudeste tirariam nota máxima e 11 pessoas no Norte tirariam nota máxima. Não está muito acima da média, 2 alunos acima do que seria a média em si. A média de alunos tirando nota máxima a cada 1 milhão de habitantes seria de 15 alunos aproximadamente. E quando a gente olha aqui os valores, a gente percebe que o Nordeste não está muito acima da média e o Norte não está muito abaixo da média. Ou seja, não existe uma discrepância tão grande e o Sudeste não está em segundo lugar. Na verdade, como percebemos, ele está em quarto lugar. E referente àquela questão de inscritos e quantidade de pessoas que fizeram as duas provas, eu pude perceber o seguinte: 69% das pessoas que se inscreveram no Nordeste fizeram a prova, 66% das pessoas que se inscreveram no Sul fizeram a prova, 68% das pessoas que se inscreveram no Sudeste fizeram a prova, 62% das pessoas que se inscreveram no Norte fizeram a prova e 64% das pessoas que se inscreveram no Centro-Oeste fizeram a prova. E quando a gente faz a conta que eu acabei de fazer de nota máxima por inscritos no ano de 2022, nós temos o seguinte resultado. A cada 1 milhão de habitantes, 21 pessoas tirariam nota máxima no Nordeste, 18 pessoas tirariam nota máxima no Sul, 16 pessoas tirariam nota máxima no Centro-Oeste, 15 pessoas tirariam nota máxima no Sudeste e 13 pessoas tirariam nota máxima no Norte. Esse ranking, ele não muda quando a gente considera a quantidade de pessoas que fizeram as duas provas, porque a diferença realmente ela é bem irrisória, né? Como vocês podem perceber, no Nordeste haveriam 30 pessoas a cada 1 milhão de habitantes, no Sul 27 pessoas, no Centro-Oeste 25, no Sudeste 23 e no Norte 20. Isso se dá porque a quantidade de pessoas que fizeram as duas provas comparado com a quantidade de pessoas que se inscreveram, essa diferença, ela é muito próxima em todas as regiões. Então, realmente não me parece fazer sentido a gente entender que o resultado seria muito diferente do que eu apresentei considerando apenas os inscritos. Então, se você quiser fazer uma análise estatística muito mais honesta, muito mais precisa, você precisa considerar essas questões que eu comentei sobre este caso. Claro, isso também serve para demonstrar que muitos preconceitos contra a região Nordeste, referente à capacidade intelectual das pessoas que vivem no Nordeste, cai por terra. Até porque eles estão levemente acima da média. Ou seja, não é uma coisa tão discrepante ao ponto de que sustente esse preconceito. É isso, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, deixa aqui abaixo no comentário o que vocês acham. Se vocês perceberam alguma coisa que eu deveria ter considerado nessa análise. Ou coisa que eu poderia estar fazendo de outras análises. E, bom, é isso aí. Por isso, um grande abraço e até mais.